Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove aquela que eu sempre digo que é a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e hoje estou aqui reunido mais uma vez com os meus amigos, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, que mais uma vez comparecem aqui nos estúdios da Editora Betel para juntos nós estudarmos a lição de número 10 da nossa revista Betel Dominical do quarto trimestre, essa belíssima revista que estamos estudando, que é comentada pelo bispo Abner Ferreira. A lição de hoje tem por título O Novo Homem e Sua Conduta Diante do Mundo. Esta lição, a ênfase dela aqui do apóstolo Paulo, agora é sobre a relevância da nossa conduta diante daqueles que não são cristãos. A nova vida gerada pela habitação do Espírito Santo deve produzir no cristão um novo comportamento. Então este é o tema, é o assunto que nós vamos estudar nesta lição. Já nós estaremos entrando já nos tópicos que nós vamos estar 1, 2 e 3. O texto áureo da nossa lição é Efésios 4:24, que diz: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A nossa verdade aplicada, nosso comportamento pode influenciar a fé de nossos ouvintes, tanto de modo positivo quanto negativo. E os objetivos propostos pelo comentarista: discorrer acerca da nova vida em Cristo, ensinar acerca das coisas que não devemos praticar e apresentar os cuidados com a nova vida. O texto de referência está em Efésios 4, versículos 17, 18, 19, 20 e 25. Eu quero agradecer do fundo do nosso coração aqui, em nome da nossa família Betel, da nossa diretoria, aqui da mesa que compõe aqui comigo esse estudo precioso, a sua participação. Obrigado por se inscrever em nosso canal, obrigado por compartilhar, por curtir, por comentar. A nossa escola está crescendo, o reino de Deus está sendo cada vez mais fortalecido, que é essa busca e esse doar, essa coisa que cada um de nós fazemos no nosso dia a dia, lutando contra nós mesmos e tentando melhorar cada vez mais. Principalmente a lição de hoje que fala sobre a nossa conduta diante do mundo. Então, eu quero agradecer também o público da Rádio Família, essa rádio maravilhosa 97.1, que nos acompanha semanalmente aqui. Muito obrigado. Pegue agora a sua Bíblia, a sua canetinha, a sua revista, porque vai começar agora o nosso estudo. Eu quero já dar as boas-vindas aqui ao pastor Marcos Santana. Paz do Senhor, pastor Marcos Santana, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William e todos os irmãos para mais uma aula da Betel Dominical. Também cumprimentar aqui o pastor William Barros. A paz do Senhor, pastor William Barros, seja bem-vindo. Muito bem, pastor Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês que estão conosco para mais uma aula da EBD pela Editora Betel. Vamos orar para que tenhamos a melhor aula e o melhor aproveitamento possível nessa aula e nesse domingo. Querido Deus, te agradecemos por estarmos juntos aqui. Pedimos, ó Deus, que tanto alunos como professores, todos sejam, ó Deus, edificados. Que a tua palavra possa, ó Deus, mais uma vez falar aos nossos corações. É nessa certeza e convicção que oro e te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos à lição de número 10, que está baseada em Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 32. É muito importante, principalmente pelo fato de nós estarmos estudando uma revista que se baseia em um único livro da Bíblia, estarmos sempre procurando conectar o texto que está sendo referenciado com o contexto. Então,
Quando fazemos isto em relação ao texto utilizado nessa lição, é importante nós estarmos lembrando, trazendo à memória dos nossos alunos em classe o que foi visto na lição passada. Isso vai ajudar a situar, a contextualizar os alunos no que vai ser estudado neste domingo. Nós vimos na lição passada as ações de Cristo, as ações dos que estão em Cristo e os propósitos destas ações. Vale a pena trazermos à nossa memória os propósitos destas ações: aperfeiçoamento, serviço, edificação, crescimento e maturidade. Ou seja, foram aspectos mais relacionados à vida do discípulo de Cristo em uma igreja local. Contextualizando, esse estudo, a gente poderia afirmar isso. Agora, na lição de hoje, nós vamos ver esse viver do discípulo de Cristo, como o pastor Prati já introduziu aqui, no contexto social no qual o discípulo está inserido. E nós podemos dizer que a ênfase em relação a este viver é: sejam diferentes. É um chamado para que nós sejamos diferentes. Quero sugerir aos irmãos conectar o texto de Efésios 4, 17 a 32 com a epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Deste texto de Tito, eu destaco 3 expressões. Salvação. O texto diz que a graça se há manifestado trazendo salvação. Eu destaco a expressão ensino. O texto diz que essa mesma graça, ela ensina aquele que foi alcançado pela salvação como ele deve proceder. E a terceira expressão é viver, porque o texto de Tito diz: vivendo neste presente século. Então, podemos levantar essa questão: como viver neste presente século sendo um discípulo de Cristo, tendo passado pela experiência do novo nascimento? Fomos alcançados pela graça salvadora, fomos alcançados pela bênção da redenção, fomos alcançados pela obra de Cristo na nossa vida, fomos adotados por Deus na sua família, somos agora povo de Deus, mas ainda estamos neste mundo. Como viver neste presente século? É como se Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao 32, estivesse expandindo Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Feita esta introdução, vamos ao tópico 1 da nossa lição. Uma vida nova exige um novo proceder. O tópico 1, ele está baseado em Efésios 4, do versículo 17 ao versículo 24. A título de auxiliar os irmãos na preparação da exposição do tópico 1, eu quero resumir os 3 subtópicos desse tópico com as seguintes expressões. Eles tratam destas questões: mudança, um chamado à mudança, um chamado a viver
diferente, a relevância do entendimento, ensino e atitudes. São expressões que resumem o que está sendo tratado nestes subtópicos. Também quero propor aqui aos irmãos que seja enfatizada na exposição desse tópico a seguinte expressão que nós encontramos logo no início da exposição deste texto. Paulo escreve: testifico no Senhor. Essa expressão, testifico no Senhor, aponta para o fato de Paulo estar escrevendo com a autoridade do Senhor Jesus. Então, convém estarmos atentos, convém estarmos focados no que Paulo agora vai expor. E ele diz: não andeis mais como andam. É importante nós trazermos à nossa memória e dos nossos alunos, quando encontramos essa expressão andam, não andeis mais como andam, trazermos à nossa memória Efésios, capítulo 2, versículo 2. Porque lá Paulo, ele diz que aqueles que agora estão em Cristo, no passado, andavam segundo o curso deste mundo. Andavam segundo o príncipe das potestades. Andavam nos desejos da carne. Então Paulo está dizendo: mas agora a gente não deve mais andar assim. Se antes nós andávamos assim, e esse andar é viver, esse andar é como vivemos neste mundo. Se antes andávamos assim, agora, na autoridade do Senhor Jesus, Paulo diz: não andeis mais como andam aqueles que não estão em Cristo. É interessante que Paulo, ele vai expandir esse andar como os gentios, como aqueles que não estão em Cristo. E aí ele vai usar essas três expressões que são relevantes estarmos aqui enfatizando. Inutilidade dos seus pensamentos, entendimento obscurecido e ignorância. Pastor Prates, Pastor William, acho interessante que Paulo, primeiro, ele enfatiza o fator intelectual. Ele enfatiza primeiro a questão da mente, a questão do entendimento. E ele vai usar palavras fortes: inutilidade, obscurecido e ignorância. Agora, notemos, irmãos, o que Paulo ele coloca como tendo provocado resultado nesses aspectos do intelecto, do pensamento. Paulo diz que foi por causa do endurecimento do coração. Endureceram o coração. Coração endurecido produziu ignorância. Ignorância da vontade de Deus, ignorância do padrão divino, e a ignorância produziu um viver alheio, indiferente à vontade, ao plano e ao propósito da ação de Deus. Esse viver alheio à vontade de Deus, ao plano de Deus, ao propósito de Deus, resultou em vidas que se entregaram à libertinagem, se entregaram a um viver desenfreado, se entregaram à impureza.
esse texto me traz à memória o Salmo 95. O Salmo 95 inicia com um chamado à adoração, inicia com um chamado à celebração. E lá no meio do Salmo 95, o escritor diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Contextualizando, nós podemos dizer que o Evangelho está sendo pregado, a palavra de Deus está sendo ensinada. Hoje nós temos escola bíblica dominical, temos culto de ensino, temos dezenas de versões da Bíblia, livros em abundância, mas quantos têm endurecido o seu coração? O que vem a ser endurecer o coração é não dar importância, é desprezar, é não valorizar, é não priorizar. Atenção, quando desprezamos a exposição da palavra, quando desprezamos o ensino bíblico, nós ficamos ignorantes acerca dos padrões de Deus, nós ficamos ignorantes acerca do agir de Deus, dos propósitos de Deus, e isso vai resultar numa vida vivida fora dos padrões de Deus. Versículos 20 e 21 de Efésios 4 diz: mas vós, agora Paulo se volta especificamente para aqueles que estão em Cristo, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Eu destaco aqui estas três expressões: aprender, ouvir e ser ensinado. Então, deixo como sugestão apresentarmos à nossa classe essas questões. Irmãos, nós temos ouvido? Irmãos, nós temos sido ensinados? Ou nós não estamos valorizando o ouvir? Ouvir é mais do que escutar. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, se hoje ouvirdes a voz de Deus, se hoje ouvirdes a palavra de Deus, Paulo disse: vós não aprendestes assim. Nós temos aprendido? O que tendes ouvido, nós temos ouvido, nele fostes ensinado, estamos sendo ensinados? Então isso aponta para um processo de ensino e aprendizagem. Irmãos, para vivermos neste mundo como novo homem e segundo um novo padrão, nós precisamos passar continuamente, de forma contínua, pelo processo de ensino e aprendizagem. É o que encontramos nesse texto. Agora, é importante estarmos atentos às atitudes, porque não basta ouvir, não basta aprender, não basta ser instruído. Isso precisa resultar em atitudes. Ou seja, é importante a gente enfatizar isso. Para viver segundo o novo padrão, é preciso aprender. Para praticar obras, ações e um viver segundo a vontade de Deus, precisamos conhecer. Irmãos, é preciso aprender e conhecer, além de ter sido nascido de novo, além de ter sido adotados, além de termos sido alcançados pela redenção, nós precisamos aprender e conhecer. Isso será expandido nos tópicos 2 e 3 da nossa lição. Encerrando a minha contribuição nesse tópico,
eu destaco aqui os versículos 22 a 24. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem. São expressões que apontam para atitudes. São expressões que nós podemos dizer, vos despojeis, deixar de lado a impureza, deixar de lado o que nos contamina, renovar o entendimento. De novo, Paulo foca a questão do entendimento. Vos renoveis. Lembram as características daqueles que não estão em Cristo? A característica do entendimento obscurecido, do coração endurecido, da ignorância. Paulo chama aqueles que estão em Cristo a renovar o entendimento. Não apenas se despojar, não apenas renovar a mente, mas isso precisa resultar em se revestir do novo homem. E aí aponta para a santificação. Irmãos, uma exortação, um chamado, pois há a tendência de sermos passíveis e acomodados. Depois que vimos tantas bênçãos no capítulo 1, pastor Prates, pastor William, nós vimos que fomos eleitos, predestinados, adotados, redimidos, somos família de Deus, somos povo de Deus, somos edifício de Deus. A tendência é estarmos vivendo passivamente ou acomodados. Por isso, a importância e a relevância de estarmos enfatizando isto que foi exposto por Paulo nesses textos. Deixo para os irmãos 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 4, porque isso vai justamente corroborar o que Paulo está expondo aqui. Destaco desses versículos citados da carta de Pedro, estas expressões: deixando, desejai, chegando-vos. Deixando o que precisa ser deixado, desejando o alimento puro, sem mistura da palavra de Deus, e chegando-vos a pedra viva que é Cristo. Espera-se dos que nasceram de novo interesse em aprender, interesse em ser ensinado e disposição e atitude para novas condutas, novos procedimentos, com a indispensável ajuda do Espírito Santo, para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Muito bem, pastor Marcos Santana, com o comentário que o senhor acaba de fazer aqui do ponto 1, nós podemos dizer que aprendemos que não devemos viver mais segundo os antigos padrões, ainda que todos em derredor continuem a fazer. Nós não temos nada com quem está ao nosso lado. A pessoa quer fazer errado, ela que vai responder pelos seus atos. Mas nós estamos estudando e aprendendo que a gente precisa ser diferente. Esse é o objetivo, a proposta dessa lição. Muito obrigado, pastor Marcos, muito bem colocado aqui. Então nós podemos ir direto ao ponto 2 agora com o pastor William Barros. Novo homem, nova forma de vida, pastor William. É verdade, pastor Prates, novo homem, nova vida. Meus queridos irmãos, o nosso tópico 2, na sequência do que já trouxe aqui o pastor Marcos para nós, se eu pudesse resumir numa palavra, a nossa lição eu chamaria de mudança. A palavra-chave da nossa lição de hoje é mudança. E essa mudança precisa ser uma mudança perene, ou seja, uma mudança
constante do que éramos antes, o que somos agora e o que ainda nos tornaremos. É por isso que bem diz a palavra de Deus que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia até se tornar dia perfeito. Uma ilustração que mostra bem isso, eu acredito que me vem à mente aqui quando eu era criança. Quem tem mais de 30 anos lembra que era muito comum naquele tempo, quando a gente era garoto, na nossa casa nem sempre era fácil comprar sofá. Não se tinha lojas com mobília, etc., tão fáceis de adquirir como agora. Muitas coisas eram caras naquele tempo. Também eram melhores, a bem da verdade. Mas eu lembro que em vários momentos na nossa casa, nós ficávamos sem sofá, por exemplo, um período. E todo bairro, em qualquer esquina, tinha um estofador. O sofá ia para o estofador, passava um tempo, uma semana, alguns dias, o sofá voltava. E se algum parente, algum amigo chegasse na nossa casa, virava... Eu lembro que uma ocasião uma pessoa chegou na nossa casa nos visitando, virou para minha mãe e disse: olha, sofá novo, bonito sofá. Mas quem olha o sofá por fora era totalmente novo. Mas por dentro era o mesmo velho sofá de sempre. Ele tinha ido para o estofador. Agora, a mesma coisa nós podemos ver nessa questão. O objetivo do Evangelho não é apenas reformar ou mudar apenas a capa ou a aparência. É uma mudança de dentro para fora. O nosso tópico 2.1 vai mostrar isso para nós, trazendo a partir daí alguns pontos importantes. Primeiro, devemos abandonar uma vida mentirosa. E eu registro aqui que em Atos dos Apóstolos, Deus vai deixar cravada na história do cristianismo a história de Ananias e Safira. Nós vemos ali como Deus tratou o pecado de Ananias e Safira e resume o pecado deles dizendo: não mentiste aos homens, mas a Deus. Deus vai tratar a mentira de Ananias e Safira e o pecado deles, e eles dois vão morrer naquele mesmo dia. Não há tempo aqui para tecer comentários em detalhes sobre tudo, mas eu resumo aqui, lembrando os irmãos, Colossenses capítulo 3, versículo de número 9, quando a Bíblia diz, pastor Prates: não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos. Ou seja, uma vida de mentira, mentir, é mais do que um desvio de caráter, é manter-se preso ao velho homem. Uma vida nova em Cristo Jesus não se coaduna com uma vida de mentira. E eu aproveito aqui e faço um alerta também, por outro lado, para fugirmos de um outro extremo. Algumas pessoas confundem a ideia de ser verdadeiras com excesso de franqueza e até falta de educação. Eu já lidei com pessoas que dizem assim: não, irmãos, eu tinha que falar, eu falo, pode ser presidente, pode ser quem for que eu falo. E acaba sempre ferindo pessoas, magoando pessoas com excesso de franqueza e acabam errando nisso. O nome disso não alguns dias, não, eu sou realista, o nome disso não é ser franco, verdadeiro ou realista, o nome disso é falta de respeito ou falta de educação. Muitas verdades não precisam ser ditas. Algumas verdades podem ser ditas, mas no momento certo, da forma adequada. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, irmãos. Existem pessoas que acabam não parando em igreja nenhuma, não param em emprego, porque não aprenderam a controlar justamente essa área da sua vida, o temperamento e a língua. E começam a acumular desafetos, fecham portas, porque são, entre aspas, francos demais. Então tem que se ter cuidado, irmãos. Aqui eu faço esse alerta aqui e dou um conselho. Vai falar alguma coisa? Pensa. Para pensar um pouquinho, respira. Pensa no que vai falar. Às vezes vai falar uma coisa desnecessária, vai ferir, vai criar um ambiente ruim e poderia ter se evitado aquilo. Aí às vezes coloca a culpa no inimigo. Não, a culpa é do diabo, é isso, aquilo. Mas não, quem provocou aquilo foi gratuitamente a pessoa por não ter filtro para poder falar as coisas. Esse é um ponto importante aqui. O nosso tópico 2.2 na sequência vai mostrar que nós podemos nos irar, mas não devemos pecar. Um exemplo disso é quando o povo estava lá festejando, quando Moisés foi para o monte receber as tábuas da lei. Deus viu tudo que o povo estava fazendo lá e Deus estava falando com Moisés calmamente, controladamente. Quando Moisés viu tudo aquilo, quebrou as tábuas da lei. Aí fica nítido a diferença entre Deus e o homem com relação à ira. Na ira divina opera a justiça de Deus. Na ira do homem, o descontrole. Então, nós vamos aprender aqui algumas lições importantes em relação a essa questão da ira.
Existem pessoas que vêm para o Evangelho e eles vêm de uma vida de violência, algumas provocadas desde a sua criação na família, pais violentos, etc., e acabam trazendo isso para a vida adulta. Pessoas agressivas, pessoas violentas, pessoas que são, irmão, um doce. São capazes de tirar a roupa do corpo e dar para alguém. Mas, irmão, o outro lado, quando a pessoa fica com raiva, agressiva, irmão, eu já vi pessoas perderem totalmente o controle e ficarem, irmãos, irreconhecíveis. Talvez alguém que está assistindo essa aula agora seja assim, ou esteja convivendo em casa com alguém assim. E, irmãos, eu digo claramente, categoricamente, é preciso haver libertação em relação a isso. Eu lembro que quando eu fui a evangelista, eu sempre fui do Ministério de Madureira, minha vida toda. Quando eu fui a evangelista, nessa época eu morava em Vitória, no Espírito Santo. E eu lembro que a nossa fraternal lá, eu fui levado evangelista, isso tem bastante tempo. Quando eu fui evangelista, quem estava representando o bispo Manuel Ferreira na ocasião era o saudoso pastor GDI Ricardo. E ele foi lá ministrar naquele final de semana. Irmãos, pouco antes de serem chamados as pessoas que iam ao evangelista, estavam recebendo pessoas que estavam vindo de outros ministérios. Eu me lembro que na ocasião, o pastor GDI chamaram alguns nomes e o pastor GDI estava em pé, com o papel na mão, e trouxeram os nomes. Veio 2 pastores à frente e, por fim, veio um casal. Quando o casal chegou na frente, o pastor GDI olhou, falou, ele fez uma pergunta diretamente para o marido. Falou assim, vocês estão vindo de qual ministério? Ele disse o nome de uma igreja. Ele falou, olha, essa convenção, a gente precisa observar primeiro para ver, essa convenção a gente não costuma reconhecê-la. Na hora, a reação do marido, ele olhou para ele e falou, não, mas vocês não sei o que lá, e começou a falar alguma coisa, mas já de forma um pouco desrespeitosa. O pastor GDI, na ocasião, olhou para ele e falou assim, vocês não. Você está falando aqui com pastores. Eu vou lhe ensinar um pouquinho de regras parlamentares. Falou com ele, mas em tom até agradável. E ele ficou com raiva e respondeu e acusou uma outra pessoa que teria errado e recebido daquela, mas de uma forma desrespeitosa. O pastor GDI chamou a atenção dele naquele momento pela fala dele. Irmãos, ele ficou furioso na frente de todo mundo dentro da convenção. Deu um soco na mesa, quase quebrou a mesa e saiu pela porta. A esposa ficou em pé em choque e começou a chorar. Levaram ela para tomar um copo de água. E então ele estava do lado de fora gritando para ela descer e ir embora. E ela disse, eu não quero ir embora agora porque quando ele fica assim, ele me bate. Então os irmãos vejam, uma pessoa que estava ali para ser recebido como pastor no nosso ministério, uma pessoa aparentemente um ótimo pregador, uma pessoa usada por Deus até em curas. Então, queridos, quem sabe essa aula de hoje não é oportunidade para alguém que está assistindo essa aula. Pessoas que quebram coisas dentro de casa, pessoas que são violentas, quer matar quando está com raiva. E isso não compete, não confere com a vida nova em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Irmãos, cabe ao cristão buscar ajuda. Se precisa de ajuda psicológica, procura ajuda psicológica. Agora, irmão, tem que mudar. Não existe essa possibilidade. Não que eu sou assim, não que ela é desse jeito. Tem que haver mudança, tem que haver libertação. Tem que haver mudança, irmãos. E eu aproveito aqui e dou alguns conselhos práticos em relação a isso aqui. Primeiro, irmãos, evite resolver problema com a cabeça quente. Está com a cabeça quente? Não resolve. Não vai atrás. Não fala. Segundo, vai orar. A pessoa às vezes vai gastar um minuto ali, vai orar, vai esfriar a cabeça, vai refletir, vai ver a questão de uma outra forma e ali o diabo não entrou. A pessoa agiu com maturidade, a pessoa aprendeu com os erros do passado. Outra coisa, tem amigos. Às vezes você pode chegar para um amigo, tá furioso com alguém, chega para um amigo, imagina, chega, pô, pastor Prates, eu quero matar aquele desgraçado. Você viu o que ele falou? Viu que rapaz, se eu pegar ele, daqui a pouco falou tudo. Vai matar quem? Não, não vou matar ninguém, pô, já botei para fora, já desabafei. Você precisa ter amigos, conversar com pessoas, desabafar, ouvir um conselho, ver a pessoa vai virar para você e falar, que isso? Nunca te vi falar desse jeito. O que é isso? Vai dar lugar ao inimigo? Então, você precisa ter amigos, você precisa orar e evitar o confronto ou resolver aquela situação com a cabeça quente. Não é o momento, não é a hora de resolver uma situação desse jeito.
O nosso tópico 2.3, pastor Prado, vai falar que nós não devemos dar lugar ao diabo. E o bispo Abner falou uma coisa muito interessante aqui. Ele vai dizer logo após de Efésios 4:27. Ele diz, porque ele rapidamente, falando do diabo, aproveitará a oportunidade para mudar a nossa indignação, seja ela justa ou injusta, em agravo, rancor, fonte de ira, resistência ao perdão. Dar lugar é abrir a porta para que o diabo entre em nossas vidas e faça uma verdadeira arruaça. Meus irmãos, inevitavelmente o que vem na minha mente aqui é a tragédia, o desastre da história de Absalão. Um jovem príncipe, com dinheiro, com seus negócios próprios, com um futuro brilhante pela frente, vai ser destruído pelo diabo a partir de uma injustiça, de uma tragédia que comete a sua família, com o estupro da sua irmã, e ele acaba matando o irmão, tentando matar e tomar o trono do pai, e vai acabar morto. Então vejam que uma pessoa que permite que uma injustiça, que o mal que lhe seja cometido, ou qualquer outra coisa, ou qualquer infortúnio, se torne a porta de entrada do diabo na sua vida e na sua história. Quem sabe agora mesmo, nessa aula, temos alguém que passou por alguma injustiça. E eu quero lhe dizer uma coisa, a injustiça que você passou, o ataque que lhe foi, que lhe atingiu, nada é justificativa para você errar. O fato de você ter sido atingido, o fato de ter sido atacado, a injustiça que você passou não pode ser uma brecha ou uma desculpa para errar nesse momento. Quem sabe o inimigo está tentando ressuscitar o velho homem da vida de alguém aí. Vai lá, resolve de outro jeito. Não, você não é bobo. E Deus está dizendo para você que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Um verdadeiro cristão não pode permitir que sua alma seja devorada pela mágoa, pelo rancor, permitir que ele passe a ter inimigos, que olhe para pessoas com ódio. Irmãos, esse não é o comportamento do verdadeiro cristão. Irmãos, a Bíblia manda a gente amar os inimigos. A Bíblia manda a gente falar bem de quem fala mal da gente. É essa a receita do verdadeiro cristão. A gente hoje está vendo pessoas que, por exemplo, vão para a internet falar mal da sua igreja, falar mal do seu pastor. Sabe, pessoas que hoje vão para as redes sociais para falar mal contra denominações. Irmãos, a igreja, ela é de Jesus. A igreja pertence a Cristo. Não toque na noiva do Cordeiro, irmãos. Irmão, tenha cuidado. Pessoas que, de talento, de futuro brilhante, que poderiam estar muito bem fazendo a obra de Deus agora, mas se tornaram hoje pessoas amargas, pessoas azedas, que só vivem hoje para destilar veneno, falar mal de pastor A, de igreja B. Irmãos, não permita que isso aconteça com você. Não permita que isso aconteça na sua vida e na sua história. Nós não podemos permitir que o diabo entre na nossa história, entre na nossa vida e venha devorar e tragar. Porque, irmão, uma coisa é certa, você vai ser atacado a vida toda enquanto estiver aqui. Ou seja, não é só hoje, nem vai ser só agora, mas você precisa aprender a lidar com os momentos da sua vida, os momentos difíceis da sua história. Aprender a lidar com as oposições, aprender a lidar com quem não gosta de você, aprender a lidar com os problemas. Porque senão você não vai ser feliz nunca na sua vida. Então eu quero conclamar você, hoje, a fazer dessa lição a maior advertência, quem sabe, desse momento. Em vez de dar o próximo passo na direção da vingança, em vez de dar o próximo passo na direção da mágoa, da ferida, da desavença, da discórdia. Quem sabe alguém que está assistindo essa aula que falou assim, eu vou sair da minha igreja. Eu vou sair da igreja, não quero mais saber de igreja. Deus me livre ministério. Quem sabe hoje Deus está dizendo, para. Não é assim. Alguém que está aí me ouvindo, o diabo já colocou no teu coração, vai lá e arrebenta com tudo. E Deus está dizendo, não faça isso. Quem sabe essa aula é o livramento que Deus está dando, a última chance que Deus está dando para alguém. Escuta a voz de Deus nessa aula. Escuta a voz do Senhor. Não é à toa que tópicos que vão falar aqui sobre dar lugar ao diabo, que vão falar sobre a ira, que vão falar sobre questões tão importantes como abandonar uma vida mentirosa, estão sendo abordados aqui nessa lição. Eu não posso acreditar que isso é um mero acaso. Eu creio que é um dia, é uma aula de livramento, de escape. É uma aula que Deus está dando oportunidade para alguém
parar agora a trajetória que está seguindo para que haja livramento na sua vida. Deus abençoe vocês. Deus abençoe sua vida. Ainda tem muito mais aí nessa aula para nós. Muito bem, pastor William Barros, pelo comentário aí do ponto 2. Então nós podemos concluir este ponto dizendo que eu aprendi que devemos abandonar uma vida mentirosa. Nós podemos até irar, mas não devemos pecar e não devemos dar lugar ao diabo. Olha que extraordinário, com esse fechamento extraordinário, maravilhoso, essas lições que nós podemos tirar aqui desse ponto 2. Nós podemos então, pastor William Barros, ir para o ponto 3. Quais são então os cuidados que nós precisamos ter com a nova vida? Que é a proposta do próximo ponto, que é o ponto 3, para fechar essa lição. Muito bem, pastor Prates. O nosso tópico 3, na sequência de tudo que nós vimos aqui, os erros, os problemas que nós não podemos trazer como bagagem para a nossa nova vida em Cristo, ele vai falar sobre os cuidados com a nova vida. E aqui a gente lembra que cuidados fazem parte de tudo que a gente vive na nossa existência. Tudo na vida exige cuidados e precauções. Por exemplo, se uma pessoa vai fazer uma viagem, ela tem que ter cuidados. Se uma pessoa vai viajar de carro, ela tem que olhar os pneus, ver o combustível, ver se o carro está em condições de viajar, de pegar a estrada. Se uma pessoa vai fazer uma viagem de avião, veja que as companhias aéreas, eles têm lá o que eles chamam de checklist. O avião pode ter voado 5 vezes naquele dia, fazendo rotas comerciais. Quando ele parar, taxiar, ele antes de sair vai ter que novamente fazer o checklist. Para ver o quê? Nível de óleo, ver tudo, como é que está o avião, se tudo está de acordo com o padrão do fabricante, etc., os padrões de segurança, para que o avião possa subir novamente. Ele pode ter feito esse checklist já 3, 4 vezes naquele dia, mas antes de voar vai ter que fazer isso novamente. Senão o avião não pode ser liberado para sair e para voar. Alguns acidentes de aviões de pequeno porte acontecem justamente pelo descuido em relação a essas observações. Então veja que cuidados e precauções fazem parte de tudo na vida. E a vida cristã, como um todo, também exige cuidados e precauções. A nossa lição no tópico 3.1 vai falar sobre uma coisa muito importante, que é o quê? Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da redenção. A ideia não poderia ser mais apropriada, porque a gente, quando olha essa questão, a gente precisa se reportar como o mundo da época funcionava. Por exemplo, se uma pessoa tivesse um documento naquele tempo, imagine que eu comprei um carregamento de madeira que viesse do Líbano. Eu fosse um judeu comprando madeira naquele tempo. Eu vinha para o porto, eu tinha um documento, geralmente tinha o logotipo, já vi, todo mundo já deve ter visto isso em filmes antigos, filmes épicos e etc., do Império Romano. O cara ia lá, colocava às vezes um anel com a marca da família, etc., e aí estava ali o documento selado. Geralmente ficava uma via com quem vendeu, outra via com a pessoa. Quando a pessoa ia buscar o carregamento, ele tinha lá, estava lá selado, ele era o dono, ele provava que ele era o proprietário daquele carregamento. A Bíblia vai utilizar essa questão do selo para dizer o quê? Que nós estamos selados, nós pertencemos ao Espírito Santo, pertencemos a Deus, ou seja, nós somos dele. Não podemos ser violados, não podemos cair em mãos erradas, nós pertencemos a Deus. E ele diz, não entristeça o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo tem a ver com a habitação do Espírito Santo na vida do homem convertido. Ou seja, o Espírito Santo que habita em nós tem ciúmes. Ou seja, ele habita em nós. Ele não é um ciúme histérico, é um ciúme de zelo, cuidado e proteção. Meus irmãos, uma advertência muito importante nesse ponto para nós é o seguinte: eu olho para a história do Antigo Testamento, a história de Israel, vejo os milagres, vejo os sinais, vejo as histórias épicas de acontecimentos tremendos que marcaram o povo de Israel, como a abertura do Mar Vermelho, a saída do Egito, todo o sustento de 40 anos no deserto, todos os milagres que aconteceram no período dos reis, Davi matando Golias. A gente olha a história de Josafá, quando Deus fere todo o exército da Síria. Irmãos, tudo isso faz parte da história daquele povo. Mas todos os milagres e livramentos não foram suficientes para que eles se curvassem, se rendessem a Deus para viver de forma constante na presença de Deus. Nós podemos
tirar disso uma lição importante hoje. Cuidado. Muitas pessoas vão em cultos de campanha, muitas pessoas já experimentaram curas tremendas na família, muitas pessoas já viveram grandes histórias com Deus, mas mesmo assim acabaram se afastando de Deus. E muitos jamais se converteram. Conheço pessoas que foram curadas de câncer em cultos, mas nunca entregaram a sua vida a Jesus. Dizem que têm muita fé. Conheço pessoas que todo mês dizimam, mas não vão à igreja. Ofertam, participam de campanhas, mas não querem compromisso. Então fica aqui a advertência. Cuidado, nós não podemos viver longe de Deus. O peixe foi feito para estar na água, tirou da água ele morre. A ave foi feita para voar. Muitas aves você prende, ela morre. O ser humano foi feito para ter relacionamento com Deus. Tirou Deus, ele morre. Que possamos viver comunhão e alegria com o Espírito Santo. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Ok, muito obrigado, pastor William Barros, pelo seu comentário aqui já no ponto 3.1. Como vimos então aí, vamos dar então sequência, pastor Marcos Santana, fechando então a lição de hoje, seu comentário e sua conclusão para a gente fechar com chave de ouro a nossa lição de hoje. Muito obrigado, pastor Prates. O tópico de número 3 está baseado em Efésios capítulo 4, os 3 últimos versículos, 30, 31 e 32. É interessante observarmos que expressam a nossa relação com Deus, conosco e com o próximo. Não entristeçais o Espírito Santo. Apenas acrescentando mais alguns aspectos ao que o pastor William já expôs, irmãos, o Espírito Santo, diz a Bíblia, habita em nós. Segundo, não entristecer o Espírito Santo é evitarmos, não agirmos de forma contrária à orientação e à direção do Espírito Santo. Nós vemos o próprio Senhor Jesus, ao falar que enviaria o Consolador, o próprio Senhor enfatizou esse aspecto da ação do Espírito Santo, de orientação, de direção. Não entristeçais o Espírito Santo. O próprio nome diz santo, santificação, santidade. Quando a santidade é afrontada pelas ações da natureza pecaminosa, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Vamos ver agora um texto bíblico muito apropriado que nós vamos encontrar em Isaías, capítulo 63, versículo 10. Eu vou pedir ao pastor Prates, por favor, para fazer essa leitura. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Então, irmãos, o mesmo Espírito Santo que estava atuando no povo de Israel é o mesmo Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos estar atentos, porque isto não é uma percepção natural. Nós precisamos, a todo momento, estarmos nos colocando diante da Palavra de Deus, porque é a Palavra de Deus que revela as nossas ações que entristecem o Espírito Santo. Eu acho tão interessante que, se nós observarmos o versículo anterior e o versículo posterior, nos ajuda muito a verificarmos o que nós precisamos evitar, o que nós precisamos deixar. O versículo anterior, a ênfase
é a palavra, é a linguagem, é o uso da língua. Irmãos, como tem conexão com a ação do Espírito Santo em nós? A primeira manifestação do Espírito Santo na vida dos discípulos, quando o Espírito Santo desceu, quando a igreja estava iniciando o seu ministério após a ascensão de Cristo, a primeira manifestação teve a ver com o uso da língua. Começaram a falar em outras línguas. Isso nós podemos conectar com este versículo. Por isso precisamos ter cuidado com o que falamos, como falamos, o que comentamos, para não entristecer o Espírito Santo. E depois o versículo seguinte nos diz sobre emoções, sentimentos, como lidar com estas coisas que estão tão presentes na natureza humana, mas que precisam ser evitadas. O texto da palavra diz: sejam tiradas de entre vós. Por quê? Porque estas coisas também entristecem o Espírito Santo. Por quê? Porque é um contraste justamente com as virtudes que o Espírito Santo produz na vida de uma pessoa que está em Cristo. Nós podemos conectar isso com Gálatas. Gálatas fala das obras da carne e o fruto do Espírito. E aqui nos diz que amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia são coisas, malícia, que não podem estar presentes na vida daquele que é templo do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é justamente o contrário de tudo isso. E aí o texto final diz: antes, ou seja, no lugar de tudo isso, vocês vão evitar isso, vão tirar do meio de vós isso. Antes, uns para com os outros. Não apenas deixar, não apenas tirar, não apenas afastar, mas também cultivar e exercitar as virtudes que o Espírito Santo produz na vida daquele que está em Cristo. Importante como termina o capítulo 4. Interessante. Diz: como também Deus nos perdoou em Cristo. Em 3 versículos, nós encontramos Deus Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo. Nós podemos ver que a ética daquele que nasceu de novo, a ética daquele que está em Cristo Jesus, ela está centrada em Deus, em Cristo e no Espírito Santo. E essa última frase é um verdadeiro elo que nos conduz à próxima lição. Que o Espírito Santo continue nos conduzindo, nos ensinando, nos esclarecendo e nos capacitando para a edificação da igreja, para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, pelo brilhante fechamento aí da nossa lição de hoje. Fechando o ponto 3, podemos dizer então que nós aprendemos que devemos ter alguns cuidados especiais em nossa caminhada cristã, para que afastemos de nosso caminho atitudes e ações desagradáveis. E assim, nós chegamos ao final dessa lição. Eu quero agradecer a você que ficou conosco até agora, agradecer de coração mesmo, convidar a você que ajude a compartilhar, divulgar entre os seus amigos, os irmãos da igreja, a sua rede social, a importância de se inscrever em nosso canal e estar junto aprendendo semanalmente aqui o estudo da Palavra de Deus. Estava comentando agora no intervalo com os meus amigos aqui, olha meus irmãos, se a gente não aprender e não melhorar com pelo menos esses 10 últimos versículos do capítulo 4,
aqui de Efésios, se isso não nos ajudar a melhorar como cidadão, como crentes, como homens e mulheres de Deus, honestamente eu não sei o que precisa ser feito. A palavra de Deus está clara. Nós estamos aprendendo e estudando como nos tornar melhores pessoas, representando o reino de Deus aqui neste mundo, fazendo parte do reino e representando, porque Deus nos escolheu para ser sal e luz. Nós temos que ser diferentes, nós não podemos ser, para trazer para a nossa vida em Cristo as práticas do pecado quando nós não conhecemos ao Senhor. Esta é a ideia. Esperamos que essa lição tenha alcançado o seu coração e que cada um de nós possamos melhorar na nossa caminhada cristã. Quero agradecer aqui o pastor Marcos pela brilhante contribuição, o pastor William, muito obrigado, meus amigos, sempre presente aqui nos ajudando. Agradecer a equipe aqui de produção, Alex e toda a equipe aqui que faz esse brilhante trabalho para a glória de Deus. Querendo o bom Deus, semana que vem estaremos de volta para o estudo da lição de número 11, programada para o dia 12 de dezembro de 2021, cujo título é A Plenitude do Espírito Santo. Mas antes de pedir ao pastor Marcos para nos despedir com uma oração, eu sinto de trazer a você aqui uma informação importantíssima. Vocês devem ter observado que neste trimestre eu estou utilizando esta revista. É a revista normal, do adulto, do professor, porém é uma edição especial capa dura. E essa revista, ela marca os 30 anos da Editora Betel. Saiu no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro e no quarto. Então aqui nós fechamos o ano com estas 4 revistas fantásticas, lindas, maravilhosas, uma fonte de pesquisa para cada um de nós. Então eu estava pensando aqui de prestigiá-los, algo que possa, no final desse ano, né, a gente fazer alguma coisa para você que nos prestigia, que se inscreveu em nosso canal, que está conosco presente, você que é um apaixonado pela escola dominical. Faça uma pergunta: você gostaria de ganhar um conjunto com essas 4 revistas, um combo, né, as 4 revistas? Estamos fazendo uma promoção, a editora, cada revista desta tem um preço de R$25, as 4 daria R$100. A editora está colocando numa promoção especial a R$70 as 4 revistas. Mas para você que é aluno, para você que é professor, para você que nos acompanha aqui no nosso canal, você vai ter a chance de ganhar as 4 revistas. E eu vou mais além, pastor Marcos e pastor William. A gente vai assinar, vamos autografar essas 4 revistas e vamos te mandar de presente. Como vamos fazer isso? Nós vamos fazer um sorteio, evidentemente, não dá para mandar para todos os inscritos, mas nós vamos escolher um por região. Você que é do norte vai ganhar um, alguém da região norte vai ganhar uma, do nordeste também vai ganhar um conjunto, do sul, do sudeste e do centro-oeste. Para cada região nós estaremos divulgando no vídeo da primeira lição do próximo trimestre. Quando gravarmos aqui a primeira lição do próximo trimestre, vamos estar divulgando. Você mande um e-mail para a gente. Até que dia, pastor Prats? Você vai mandar até o dia da última lição nossa aqui, que é no dia 26 de dezembro, até às 0 horas do dia 23 de dezembro. Você vai mandar um e-mail para a gente, foconalição@editorabetel.com.br. Você vai dizer assim: sou inscrito no canal da Editora Betel e quero concorrer ao sorteio da revista Capa Dura. Ou você coloca outra frase que você quiser, o que você sentir de escrever e mandar para a gente. Nós vamos escolher de todos os e-mails que chegar, nós vamos estar então por região fazendo o sorteio e nós queremos mandar um conjunto desse, pelo menos para cada região, para uma pessoa. Faça parte, se inscreva. Se você não ganhar, não tem problema, é importante que você participou, não é muito importante isso, mas seria muito bom que você fosse um dos que vai ganhar, né? Olha que maravilha, tem a chance, são 5 oportunidades para cada região. Então, se inscreva e você estará concorrendo a partir de agora, né? Você está ouvindo essa informação agora e você tem até o dia 0 horas do dia 26 de dezembro para mandar o e-mail. Todos os e-mails que chegarem, nós vamos fazer uma separação
e vamos fazer uma triagem e estaremos fazendo o sorteio para poder presentear cada um de vocês. Repito, é um mimo que a gente quer fazer para você, para lhe prestigiar no fechamento deste ano, que marca os 30 anos da Editora Betel. Pastor, eu não fui sorteado, mas aproveita, faça a encomenda. Por R$70 você pode ter essas 4 revistas na sua casa, ok? Deus abençoe, está dado o recado e eu espero receber muitos e-mails, né, para a gente poder, né, Pastor Marcos e Pastor William, gastar muita mão aí, muita caneta, muita tinta, autenticando aí, com muita alegria aí, esse 5 combo, né, que nós vamos mandar para cada um de vocês aí, que se inscrever e estiver concorrendo, evidentemente, como eu disse, vamos sortear um por região. Deus abençoe. Vamos então à oração e concluindo a lição de hoje. Pastor Marcos, oremos ao Senhor. Amém, pastor. Convido a todos, então, para estarmos agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade. Nosso Pai Celestial, glorificamos e exaltamos o Teu nome por mais esta preciosa oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue nos conduzindo, dirigindo, capacitando, esclarecendo, ensinando a cada um daquele que está em Cristo Jesus, que nós possamos vivenciar estas aprendizagens, estes ensinos. Senhor, conduz-nos pela Tua Palavra, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.